Nas últimas décadas, desde o final do século passado, um dos escritores no mundo mais prestigiados é o Stephen King. Isto porque muitos de seus livros acabaram servindo de base para o cinema, para séries de televisão e até mesmo para histórias em quadrinho. Todas essas histórias são baseadas no suspense e no horror. O Stephen King é o nosso Edgar Allan Poe dos dias de hoje. E aqui em Maringá nós temos um escritor que está seguindo os passos do grande Stephen King. É o José Angelini, o J. Angelini, que está conosco hoje. Tudo bem, Angelini? Maravilhoso, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, a gente estava falando do Stephen King e você parece que está seguindo a mesma trilha, né? Qual o motivo dessa paixão por esse tipo de literatura? Na verdade, é um prazer poder estar falando com todo mundo, né? Com o público e com vocês, primeiramente. Então, o que me levou é o enorme interesse que eu tenho por filmes de terror desde garoto. Então, em 77, 78, eu já me lembro do meu pai sentado lá, a gente assistindo filme de terror na TV, naquelas TV preto e branco, Philcos. Ainda preto e branco, é. E tudo começou a partir daí. Agora, a minha experiência com Stephen King começou em 1984, quando essas revistas que são chamadas Creep Show, elas chegavam no Brasil, se eu não me engano, através do Paraguai. Né? O Paraguai naquela época era a China. E elas chegavam e a gente começou esse primeiro contato com o King a partir daí. E no cinema, com algumas obras do King que se tornaram grandes clássicos da sétima arte, né? Por exemplo, o primeiro filme baseado na obra de King que eu fui ao cinema assistir foi Silver Bullet, que é traduzido numa tradução livre em português, A Hora do Lobisomem, de 1985, baseado na obra dele, O Ciclo do Lobo. Então, foi um filme fantástico, e ali eu tive meu primeiro grande contato com a sétima arte e me apaixonei por Stephen King desde então, a partir daí. Pois é, a gente gostaria de saber um pouco sobre como é a vida do escritor José Angelini. Perfeito. Porque você mora em Maringá, mas você veio de outro estado. Isso. Na verdade, eu sou de Belém do Pará. Você pode chegar mais perto do microfone, que isso melhora um pouco a captação. Ok, perfeito. Então, eu sou de Belém do Pará. Nasci, na verdade, no Amazonas, mas fui bem pequenininho, bem garotinho, para Belém. Então, eu me considero paraense, né? E residindo em Maringá, nessa cidade brilhante, fabulosa, chiquíssima, né? Ou chiquérrima. E morando há 10 anos aqui, eu fui professor de inglês por 25 anos e deixei a carreira para viver como escritor. E tem sido assim já há algum tempo, desde 2017. O que tem sido produzido? Bom, você me permite dar o início dessa história aqui. Em 2017, eu tive um contato com uma editora da Noruega, uma editora chamada Duna Writers, que agora fechou. E essa editora pegou um livro meu chamado Deuses Extraterrestres, Anjos ou Demônios, uma história de alienígenas e tal, né? Certo. E esse livro ele vendeu boas quantidades, né, em Oslo, foi para a biblioteca, encontra-se na biblioteca de Oslo, na Noruega. Foi meu primeiro livro lançado por essa editora norueguesa, né? E foi para a Amazon e vendeu bastante. Eu comecei em 2017, ainda meio timidamente, achando que pudesse não dar certo, né? Mas aí eu sempre tive em mente essa possibilidade de lançar a vida do King, porque, como eu te disse, eu tenho essa trajetória desde 1984, 85. Ele é uma personagem fascinante, realmente, né? Sim, é uma personagem fascinante. E um dos seus livros que já bastante conhecido é A Seita Maldita. Isso. Fala um pouquinho sobre essa publicação. A Seita Maldita é um livro projetado no meu fascínio pelos anos 80. Eu sou um cara que parei no tempo. Estou em 2024, mas eu vivo os anos 80 e tudo, na música e tudo. E eu escrevi uma obra
que é o seguinte, a história desse livro, ela se passa em Delaware, e Wilmington. Delaware é uma pequena cidade do estado de Delaware, de onde é inclusive o presidente Joe Biden, né? Correto. Cidade, né? E aí eu conto uma história de um empresário chamado John Oliver, que é um cara muito conhecido na cidade, é do ramo imobiliário, aluga muitas casas, muitas residências, tem muito dinheiro, e a filha dele estava fazendo aniversário, ele projeta todo aquele sonho em torno da filha, a cidade para, ele traz muita gente, muitos artistas dos anos 80 para participar da festa na cidade, do Dover Day Festival, que é o festival da cidade, e tudo começa até que uma tragédia acontece, né? Que aí a gente não vai dar um spoiler, né? Mas acontece uma tragédia que muda a história dessa cidade, muda a história da família Oliver, e essa história se projeta. Ela dá um salto de Delaware, nos Estados Unidos, para o Reino Unido, e aí envolve castelos. É uma história, eu diria, fantástica e fabulosa, que fala de castelos, de magia, de uma série de coisas. E você tem também livros naquele estilo dos mortos-vivos. Isso, para homenagear o George A. Romero, que também é uma figura carimbadíssima dos anos 80. Que inclusive dirigiu filmes baseados em roteiros a partir de livros do Stephen King. Sim, ele trabalhou com o King nessa obra aqui, que é o Creepshow. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Isso, fica à vontade. Tá? O Creepshow é esse aqui, e o roteiro é baseado no livro do Stephen King, as histórias do Stephen King reescritas pelo Romero. É isso. Né? O Romero, na verdade, ele trabalha numa parceria, ele orienta o Stephen no script. Né? Ele escreve os roteiros junto com o King. Né? E a maquiagem, que era fabulosa para os anos 80, foi feita pelo Tom Savini, que é conhecido de todos nós. Ele fez Sexta-feira 13, a maquiagem do Jason, Sexta-feira 13, o início. Trabalhou também muitos filmes, muitas histórias de zumbis. Até hoje, a maioria delas são escritas pelo Tom Savini. Escritas não, são... a maquiagem, né, é dirigida e orientada pelo Savini. Pois é. Uma das tuas principais obras, que é essa aqui, é uma biografia não autorizada, logicamente, né? Do Stephen King. Isso. Como é que foi feito esse trabalho e aonde já tem chegado, né? Até onde já caminhou esse livro? A história, a trajetória dessa obra foi um pouco árdua. No início, muita gente me desencorajou, isso não vai dar certo. Mas hoje a gente conseguiu vender uma média de 14 a 15 mil obras já no Brasil, e já vendeu algumas nos Estados Unidos. Você pode encontrar, inclusive, em blogs americanos, blogs da Holanda, da Europa, anunciando o livro aí. Então, basicamente, a história vem dessa minha ligação profunda com a sétima arte e com o Stephen King. E quando a gente fala que a história, que a biografia não autorizada, porque não tem o aval do biografado, no caso. Mas ele sabe sobre essa obra? Ciente, eu já troquei uma média de 30, 40 e-mails com o filho dele, John Hill, vários e-mails, e em vários ele me desejou boa sorte. Ótimo. E qual o futuro do escritor J. Angelin a partir de agora? Eu preciso mostrar essa obra mais para o Brasil, né? Continuar dentro desse trabalho de mostrar essa obra para o Brasil e solidificar a minha carreira como escritor, que vem desde 2017. Muito bem. E com prêmio já. Muito bem. Nós agradecemos, né, o escritor José Angelin, o J. Angelini. Isso, é isso. Por trazer os seus esclarecimentos sobre literatura para a gente aqui, né, para os nossos espectadores e tudo mais. E aí, deixamos você à vontade, Angelini, para complementar os seus pensamentos. Ok. Bom, eu trouxe aqui comigo algumas obras do King, né, que a gente já mostrou aqui, né, que são o Creepshow. E A Hora do Vampiro, né? A Hora do Vampiro, Sal's Watch, que é um clássico que você conhece, deve ter lido e acompanhou a história dessa obra, uma obra fantástica, que é lá dos anos 70, mas que está tendo releituras agora, né?
Então essa obra aqui é uma obra que eu comprei lá pelos anos 90. Então muitos desses livros foram comprados já nos anos 90, né? Aquele período que a gente está saindo da adolescência e nós compramos essa obra. Muita gente no Brasil ama o Stephen King, ele tem uma legião de seguidores absolutamente histéricos e fanáticos pelo trabalho dele. E é um camarada que está presente hoje no cinema e na literatura, nas minisséries, né? Para quem não sabe, a minissérie Stranger Things, por exemplo, é baseada em obras de Stephen King. Muito bem notado por você, muito bem informado, sim. O próprio Stephen King falou sobre isso no Twitter, né? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, que a obra, embora não estivesse camuflado, mas basicamente é isso. Foi baseado no trabalho do Stephen King, né? Nas obras dele. E está tudo aí nos serviços de streaming. Muitas das obras do King foram para o cinema e foram best-seller, né? Carrie, por exemplo, de 1974. Carrie a Estranha. E temos o Iluminado, né? Que ganhou o Oscar, inclusive. Sim, ganhou, embora o Stephen King foi até bom mencionar, foi o diretor da obra, o judeu Stanley Kubrick, que escreveu. Eles tiveram uma série de embates. O Stephen King depois discordou, porque houve muitas mudanças no cenário do que o Stephen King queria, né? Ele considerou a obra um pouco misógina, né? A ideia não era essa. Então teve uma série de aspectos. Houve uma briga na mídia da época, dos anos 70 e tal, entre 80, do Stephen com o Stanley, que foi... Eles trocaram muito bate-boca aí na mídia da época, né? E na época o Stanley Kubrick era um dos diretores de cinema mais prestigiados. Aliás, até hoje, né? Embora já tenha morrido, é o autor de Uma Odisseia no Espaço, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço. Um brilhante, né? Brilhante diretor, cineasta. Mas teve aí a obra de 74, que é Carrie, que você classificou como Carrie Estranha, que é a tradução do livro. No Brasil ficou assim. Ficou assim. Ela saiu pela editora Suma de Letras, né? Companhia de Letras, que é responsável, a Suma de Letras. E tem um lançamento bem interessante nessa obra, uma obra de 74, e ela surge numa situação, a história, na verdade, é fruto de uma disputa do Stephen King com um colega de universidade no Maine, que fez uma aposta com o King e disse que ele não seria capaz de produzir uma novela que pudesse contemplar uma mulher, né? Falar sobre isso deixou o Stephen King extremamente preocupado, né? E ele começou a escrever a obra em 74 e ele desanimou, acho que até pelas palavras do próprio colega, que não incentivou. Eles estavam numa disputa, envolvia dinheiro, e o King pegou os manuscritos e jogou no lixo. Mas a esposa dele, Tabitha King, né, que casou com ele, pegou, brigou com o Stephen King e pegou o material da lata do lixo e obrigou o Stephen King. Foi a melhor coisa que ela fez. Ela brigou com ele, pegou, você vai ter que escrever isso aí ou o pau vai quebrar. E o Stephen King começou a escrever o trabalho, finalizou, e em seguida a Doubleday pagou os primeiros $2.500 para ele, e ele fez o investimento e a carreira alavancou, né? Eu costumo dizer que a história do King é mais ou menos o seguinte: ele é uma espécie de Rei Midas, né? Tudo que toca ali vira ouro, né? Tudo que ele fez vira ouro. Mas muito bem, nós agradecemos ao J. Angelini e vamos desejar boa sorte nas próximas empreitadas aí. Sim, maravilha, nós agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que as pessoas comprem o livro. Continuem comprando o nosso trabalho aí.